Capítulo 6. E os filhos dos profetas começaram a dizer a Eliseu: Ora, eis que o lugar em que estamos morando diante de ti é apertado demais para nós. Por favor, vamos até o Jordão e tomemos de lá cada um uma viga, e façamos lá para nós um lugar para morar. Ele disse, pois, Ide. E um prosseguiu, dizendo: Resolve-te, por favor, e vem com os teus servos. A isto ele disse: Eu mesmo irei. Por conseguinte, foi com eles, e por fim chegaram ao Jordão e começaram a cortar as árvores. E sucedeu que um estava cortando a sua viga, e caiu na água o próprio ferro do machado. E ele começou a clamar e a dizer: Ai, meu amo, porque foi tomado emprestado. O homem do verdadeiro Deus disse então: Onde caiu? Mostrou-lhe, pois, o lugar. Ele cortou imediatamente um pedaço de lenha e o lançou para lá, e fez flutuar o ferro do machado. Então disse: Retira-o para ti. Ele estendeu imediatamente a sua mão e tomou-o. E o rei da Síria, da sua parte, ficou envolvido numa guerra contra Israel. Por conseguinte, aconselhou-se com os seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar vos acampareis comigo. Então o homem do verdadeiro Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passar por este lugar, porque é lá que os sírios estão descendo. Por isso o rei de Israel enviou alguém ao lugar que o homem do verdadeiro Deus lhe dissera. E avisou-o, e ele se manteve afastado de lá, não uma vez nem duas. Consequentemente, o coração do rei da Síria ficou enfurecido por causa deste assunto, de modo que chamou os seus servos e lhes disse: Não me informareis quem dentre os que me pertencem está do lado do rei de Israel? Um dos seus servos disse então: Ninguém, meu senhor o rei, mas é Eliseu, o profeta que está em Israel, quem informa o rei de Israel sobre as coisas que falas no teu dormitório interno. Ele disse, pois: Ide e vede onde ele está, a fim de que eu mande trazê-lo. Mais tarde foi-lhe comunicado, dizendo-se: Eis que está em Dotã. Ele enviou imediatamente para lá cavalos e carros de guerra e uma pesada força militar. E eles passaram a vir de noite a rodear a cidade. Quando o ministro do homem do verdadeiro Deus madrugou para se levantar e saiu, ora, eis que uma força militar cercava a cidade com cavalos e com carros de guerra. Seu ajudante lhe disse imediatamente: Ai, meu amo, que faremos? Mas ele disse: Não tenhas medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu começou a orar e a dizer: Ó Jeová, por favor, abre-lhe os olhos para que veja. Jeová abriu imediatamente os olhos do ajudante, de modo que viu. E eis que a região montanhosa estava cheia de cavalos e de carros de guerra, de fogo, em torno de Eliseu. Quando começaram a descer a ele, Eliseu prosseguiu orando a Jeová e dizendo: Por favor, fere esta nação de cegueira. De modo que os feriu de cegueira, segundo a palavra de Eliseu. Eliseu disse-lhes então: Este não é o caminho e esta não é a cidade. Segui-me e deixai-me conduzir-vos ao homem que procurais. Todavia, conduziu-os a Samaria. E sucedeu que, assim que chegaram a Samaria, Eliseu disse então: Ó Jeová, abre os olhos destes para que vejam. Jeová abriu-lhes imediatamente os olhos, e eles passaram a ver. E eis que estavam no meio de Samaria. O rei de Israel disse então a Eliseu, assim que os viu: Devo golpeá-los? Devo golpeá-los, meu pai? Ele disse, porém: Não deves golpeá-los. São estes os que capturaste com a tua espada e com o teu arco que estás golpeando? Põe diante deles pão e água para que comam e bebam, e para que vão para seu senhor. Por conseguinte, ofereceu-lhes um grande banquete. E começaram a comer e a beber, após o que os mandou embora e eles foram para seu senhor. E nem uma única vez vieram as guerrilhas dos sírios de novo à terra de Israel. E depois sucedeu que Ben-Hadad, rei da Síria,
passou a reunir todo o seu acampamento e a subir e sitiar Samaria. Com o tempo veio a haver uma grande fome em Samaria, e eis que a sitiavam até que a cabeça de um jumento chegou a valer 80 moedas de prata, e 1/4 da medida de um cabo de esterco de pombas valeu 5 moedas de prata. E aconteceu que, passeando o rei de Israel em cima da muralha, clamou a ele certa mulher, dizendo: Salva deveras, ó meu senhor o rei! A isto ele disse: Se Jeová não te salva, de que fonte te salvarei eu, quer procedente da eira, quer do lagar de vinho ou de azeite? E o rei prosseguiu, dizendo-lhe: Que tens? De modo que ela disse: Esta mesma mulher me disse: Dá o teu filho para que o comamos hoje, e amanhã comeremos o meu próprio filho. Por conseguinte, cozinhamos o meu filho e o comemos. Então eu lhe disse no dia seguinte: Dá o teu filho para que o comamos. Mas ela escondeu o seu filho. E sucedeu que, assim que o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou imediatamente as suas vestes. E passeando ele em cima da muralha, o povo chegou a ver, e eis que havia serrapilheira por baixo, sobre a sua carne. E ele prosseguiu, dizendo: Assim me faça Deus, e assim lhe acrescente mais, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, ficar hoje sobre ele. E Eliseu estava sentado na sua própria casa, e com ele estavam sentados os anciãos, quando aquele enviou um homem de diante de si. Antes que o mensageiro pudesse chegar a ele, ele próprio disse aos anciãos: Vistes como este filho de um assassino mandou tirar-me a cabeça? Vede, assim que o mensageiro chegar, fechai a porta, e tendes de premi-lo para trás com a porta. Não é este o som dos pés do seu senhor atrás dele? Enquanto ainda falava com eles, eis que descia o mensageiro a ele, e o rei passou a dizer: Eis que esta é a calamidade da parte de Jeová. Por que devia eu esperar mais por Jeová?